foco em trabalhar um pouco mais já dentro do ambiente universitário, aspectos de carreira, prática, portfólio, e uma discussão mais ampla aí, quase como um direcionador, aí, um coach, né, e mentorias para os alunos, e você, desde a primeira vez, sempre super disposta, super solícita aí conosco, né? Eu acho que isso tem que ser, de alguma maneira, dito, né? Até porque é um tempo bastante precioso, né, Sol? Então, eu agradeço a sua dedicação, agradeço aí você acreditar também nesse projeto, e aí vou deixar você à vontade para você se apresentar, eu acho que é melhor, e aí você já pode começar, e eu vou buscando aí quem tiver perdido no meio do caminho, tudo bem? Perfeito. Para avisar os alunos apenas que a professora André, ela não pôde estar hoje, na semana que vem ela está com a gente, e aí ela falou que depois mandar mensagem para vocês aí ao longo da semana. Então, só obrigado, boa interação aí com os meninos, eu vou acompanhando daqui. Obrigada, Felinto. Obrigada, pessoal, que já está aí. Alguns talvez já tenham a oportunidade de participar de alguma das conversas que a gente teve sobre carreira no ano passado ou no anterior. Para quem já teve a oportunidade, algumas coisas talvez sejam só uma revisão. Para quem não teve, eu espero que esse papo seja útil, tá? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre network profissional e LinkedIn, e aí é óbvio que eu vou começar falando de mim e deixar o meu LinkedIn para que vocês possam entrar e me adicionar também. Então, eu trabalho na Microsoft já faz 15 anos, é uma vida inteira lá, e hoje a minha área de responsabilidade é uma área que a gente chama de gestão de carreiras para os times de data center. Basicamente, os nossos técnicos que trabalham no data center, o pessoal que trabalha com manutenção, gestão de projeto, a gente tem data center espalhado no mundo todo, né? E eu sento aqui no Brasil, porque é uma empresa que tem uma flexibilidade muito legal com relação ao trabalho remoto, então eu sempre sentei no Brasil, mas eu faço esse trabalho para o mundo todo. E nos últimos 2 anos, trabalhando com o nosso time de gestão, no nosso time de data center, eu desenvolvi alguns materiais de gestão de carreira e alguns materiais de apoio, algumas apresentações, alguns treinamentos, que basicamente tinham como objetivo ajudar as pessoas que estavam no período inicial do planejamento de carreira, de transição de carreira, a fazer os seus movimentos. E é esse material que eu adaptei e tive trabalhando com vocês aqui na FATEC nos últimos anos, tá? Eu estou hoje compartilhando com vocês aqui uma telinha, aparece o meu perfil em inglês, mas vocês entrando lá também tem o perfil em português, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as coisas que a gente tem de recursos e por que o LinkedIn é importante. Para quem não sabe, a Microsoft comprou o LinkedIn alguns anos atrás, mas são empresas totalmente separadas, então nós dentro da Microsoft temos acesso a todos os recursos do LinkedIn, mas a gente nem senta no mesmo prédio, nós somos usuários do LinkedIn como qualquer outro usuário, tá? E aí eu vou começar então pedindo para vocês fazerem uma reflexão. Aqui a gente vai falar sobre LinkedIn e network, e falar sobre um pouquinho como é que a gente vende, né, as nossas experiências através de currículo, o LinkedIn como um currículo digital. Queria que vocês pensassem onde foi que vocês conseguiram, ou como foi que vocês conseguiram o último emprego de vocês. E só para eu fazer uma conta fácil aqui, quem conseguiu emprego, o último emprego, o emprego atual, através de indicação de amigo, pode clicar na mãozinha, levantar a mãozinha aí, que a gente tem, só para ver quantas mãozinhas levantam. Vocês devem estar vendo a mãozinha ali em cima, na tela. Espero que vocês tenham a mãozinha, porque às vezes eu tenho uma versão diferente. Vocês não têm a mãozinha? É mãozinha também, fica do lado do ícone de chat. Tem? Tá, então vamos ver aí. Para mim não apareceu nenhuma mãozinha, então eu imagino que não teve teve uma pessoa. Aqui apareceu sim, tem Para vocês 12 pessoas. Tem 12 pessoas aí. Ah, é? Ah, tá, então tá bom, para mim não estava aparecendo. 13 pessoas então conseguiram, foi a mãozinha com indicação de amigo, legal, a gente está num grupo de 70, isso mesmo, do lado de desligar. Deixa eu ver agora, pode abaixar a mãozinha, ou quem conseguiu através de amigo, quantos conseguiram através de anúncio na internet?
Quantas mãozinhas, se alguém puder me ajudar com o número, já que eu não consigo ver quantas estão levantadas, por algum motivo. 11 pessoas, por enquanto. Então, 11, anúncio na internet, 13, indicação de amigo. Anúncios em outro local, que não fosse na internet. Vamos contar. Quantas mãozinhas vocês conseguem ver aí? 5, 6. 6. E por último, outras formas. Então, abaixa, tem todo mundo abaixo e só deixa quem pegou, conseguiu por outras formas, que não foi nem indicação, nem anúncio. 4. Bom, gente, isso, a gente está num número muito maior, nem todo mundo respondeu, tem gente que provavelmente não está trabalhando também, mas só para vocês verem, essa resposta... Pessoal. Oi? Boa tarde, meu nome é Sandro, eu sou do primeiro Redes Noturno, nós gostaríamos de saber se essa aula está sendo gravada. Não está sendo gravada. Ah, tá ok, é que houve essa questão no grupo, então já vou avisar. Sabe por que não está sendo gravada, gente? Ela está dentro do ambiente da Microsoft. Eu não consegui fazer no link da FATEC. Então, se eu gravar, não consigo exportar para vocês depois. Sem problemas, ok. Tá bom? Obrigado. Imagina. Então, só voltando aqui ao número, pessoal, essa proporção que a gente teve aqui, embora a gente não tenha todo mundo respondendo, de um número maior como indicação de amigo ou conhecido, é basicamente o padrão que a gente sempre vê, tá? Isso só reforça a necessidade de cultivar uma boa rede de relacionamento. E às vezes a gente pensa que rede de relacionamento é uma coisa assim, que tipo de esforço que eu faço, né? Não trabalho mais na empresa. Como essa questão de rede de relacionamento, o nome pode parecer muito sofisticado, mas na verdade qualquer pessoa com a qual você já teve uma interação profissional, uma interação inclusive no mundo acadêmico, pessoas com quem você interagiu fazendo trabalho, por exemplo, professores, todo esse povo que teve a oportunidade de ver a sua performance, o seu engajamento e o seu envolvimento, são pessoas que fazem parte da sua rede. Tem uma pergunta aqui, tem repescagem? Eu fui por indicação. Então, na verdade, são 14. Tem mais uma pessoa embaixo que não apareceu, 15, né, do total de indicação. Bom, só para vocês terem em mente aí, que, obviamente, todas as formas são importantes, elas são combinadas, né? Às vezes a gente tem indicação de um amigo a respeito de um anúncio, e aí a gente não é só a indicação, eu quero desvincular essa indicação daquele conceito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de QI, né? Tem que ter quem indica, não é assim. O mundo do trabalho que a gente vive hoje, ninguém, em sã consciência, que deseje preservar o seu emprego, vai indicar um candidato, pode ser o meu melhor amigo, se essa pessoa não tiver o mínimo de qualificação, porque eu não vou colocar o meu na reta indicando alguém que vai chegar lá e não vai fazer ter uma boa performance. Então, no passado, as coisas até aconteciam mais na base do relacionamento, confiança, e a gente vai ver isso acontecer em algumas esferas da sociedade, política, etc. Mas no dia a dia, no mundo corporativo, onde a produtividade e a performance são os imperativos, o que a gente vai ter eu posso indicar pessoas que eu tenho uma visão positiva pela impressão que aquela pessoa deixou no relacionamento que a gente teve, seja no âmbito profissional ou no acadêmico, tá bom? Então, vamos deixar o quem indica de lado e pensar que, na verdade, o que você quer é construir uma boa reputação em cada uma das interações que você tem em todas essas esferas, porque essa reputação vai permitir que na hora que você tiver necessidade de utilizar a sua rede. Obviamente, se você deixar uma boa marca, né? Então, vamos ao seguinte. A gente falou um pouquinho sobre isso no curso total lá, mas eu acho importante incluir esse slide para vocês, porque nem todas as vagas, quando a gente pensa vagas que a gente pode se candidatar, elas nem sempre estão visíveis, né? Muitas vezes a vaga, antes de ser publicada ou de aparecer nos canais de recrutamento, ela está sendo discutida pelos gestores, né, que está discutindo a necessidade do profissional, o perfil do profissional, e muitas vezes essas vagas acabam sendo fechadas informalmente ainda nessa etapa. Então, eu não estou necessariamente falando que os processos seletivos não são justos,
existem processos e processos. Se eu fizer um processo, por exemplo, de recrutamento de estagiário, onde eu estou trabalhando com uma grande massa de pessoas, aí eu tenho um processo muito definido, onde eu tenho lá as dinâmicas, o peso de cada uma das respostas na hora que você faz a entrevista, são processos para trabalhar com escala, com quantidade de gente. Agora, quando eu estou trabalhando com uma vaga que tem um perfil específico, às vezes a gente fala sobre perfis que não tem, são vagas, às vezes, situações novas, né? Eu tenho cargos na Microsoft, por exemplo, que foram criados nos últimos 2, 3 anos. Eu estou na empresa há 15 anos, a gente nem podia imaginar que existia um cargo para fazer, sei lá, o sucesso do cliente, que a gente chama de Customer Success, né? São coisas que estão sendo desenhadas, às vezes até pensando na colaboração que um determinado profissional trouxe e que criou uma oportunidade de se pensar, puxa, isso deveria ser um cargo específico. Então, parte das vagas vão aparecer nos sites das empresas, parte estão no site de empregos, que são os braços de recrutamento digital para várias empresas, parte vai aparecer nas suas redes de relacionamento, que é esse conhecimento informal que às vezes a pessoa tem de dentro da empresa, saber que está acontecendo movimentações ou que vai acontecer uma expansão. Isso demora um determinado tempo para chegar nos canais oficiais e elas podem acontecer de forma informal através das suas redes de relacionamento. E por fim, obviamente, tem vagas que não existem ainda e que podem ser criadas, né? E aí, falando sobre isso, eu quero convidar vocês para agora colocar o chapéuzinho na cabeça do recrutador. Vamos fazer o exercício pensando no cara que está do outro lado da mesa e que recebeu o pedido de uma determinada vaga. Então, vamos supor que ele tem que contratar um gerente de projeto para o meu data center. O cara que é o recrutador, que está fazendo esse trabalho, ele recebe uma vaga, uma descrição, né, a gente chama de job description, a descrição do cargo, com o perfil do qualificações que são básicas e qualificações preferenciais. Então, os básicas são eliminatórias, se o cara não tiver aquilo, eu já nem vejo aquele currículo, e as preferenciais, elas dão pontinhos extras. Ele também recebe uma verba, né? Eu posso contratar esse candidato dentro dessa determinada faixa salarial. E algumas outras informações a respeito de perfis de concorrentes, que às vezes a gente vai atrás para abordar, né, o trabalho de um headhunter, por exemplo, ele vai atrás de um candidato que normalmente está trabalhando dentro do cliente e tenta ver se aquela pessoa tem interesse de sair do cliente, não, de um competidor, né? Então, esse cara, ele não é expert na área, ele pode receber o pedido da vaga do gestor de projeto do data center e pode receber o pedido da vaga de um vendedor técnico e pode receber o pedido da vaga de um auxiliar de mídias digitais. Ele não vai entender nunca de todas essas áreas, o jargão técnico de cada uma dessas contratações, tem um monte de coisa que esse cara não entende. Ele vai utilizar a descrição do cargo de forma mais precisa possível para não errar. Ele também não tem tempo para analisar cada currículo tão detalhadamente, né? Tem um estudo que fala que os recrutadores, eles investem em média, quando eles estão fazendo a seleção prévia, 1 minuto por currículo. 1 minuto por currículo, e às vezes a gente quer botar 2 páginas de currículo para o cara ler, né? E ele quer resolver o problema dele. O problema dele deixa eu ver os candidatos que cabem aqui nessa vaga que eu vou passar para a próxima, certo? Então, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente está preparando, seja o nosso perfil no LinkedIn ou o nosso currículo, é um exercício de como é que eu facilito a vida do cara que está buscando o candidato, de forma que eu apareça como candidato ideal para aquela vaga, sem que ele tenha que fazer muito exercício mental. Um exemplo. Se eu tenho um cargo que eu estou contratando como auxiliar de escritório, e a pessoa que está mandando o currículo, ela manda como secretariado. Tá? Uma pessoa que está fazendo um trabalho de secretariado, quase não se usa muito mais esse termo, mas enfim, ou assistente executivo, são trabalhos muito similares em termos de execução. São pessoas que conseguem dar apoio à operação do negócio, né? E seria praticamente compatível. Eu poderia dizer que esses cargos podem ter nomes diferentes e ser o mesmo cargo. Agora, se aquele recrutador que tem, em média, 1 minuto por currículo, pegar o currículo de uma pessoa muito capacitada, que no objetivo ela coloca
assistente executivo em vez de auxiliar de escritório, e ele está buscando auxiliar de escritório, esse exemplo ainda é mais bem básico, né, porque eu estou falando de palavras que todo mundo domina, mas se fosse um cargo mais técnico, né, fica difícil, o cara não vai ficar lá traduzindo, lendo o teu currículo para ver, não, mas peraí, esse assistente executivo faz a mesma coisa aqui que o auxiliar de escritório. Então, o ideal é que a gente customize cada uma das nossas aplicações para vagas para o tipo de terminologia que está sendo utilizado na vaga que está aparecendo. E no LinkedIn, também, vou mostrar para você tem como ver as vagas no LinkedIn, e as vagas aparecem lá com o nome que a empresa, o jargão que a empresa usa lá dentro. E muitas vezes no seu perfil você está utilizando um jargão diferente. Quando você faz a aplicação da vaga, o que é o ideal? Que você customize e inclua aquelas palavras como palavras-chave dentro do teu currículo. Até porque no LinkedIn você tem um currículo digital. Cada recrutador pode fazer a busca utilizando os parâmetros que for mais conveniente. Então, se eu tenho uma noção de quais são todos os potenciais cargos ou títulos, né, que são utilizados para definir os cargos que eu posso executar com a minha experiência, o ideal é que eu encontre formas de incluir aquelas palavras-chave dentro do meu perfil. Porque dessa forma, quando ele fizer uma busca, o meu perfil automaticamente aparece no resultado, tá? Então, a gente vai tentar eliminar os filtros, entrar nos filtros de forma adequada. Bom, então vamos falar agora sobre o currículo e o perfil do LinkedIn. Vocês vão ouvir mais detalhadamente, acho que semana que vem, da outra moça que vem falar do Mercado Livre sobre currículos, mas não tem como eu não passar um pouco nesse assunto, porque o currículo, como eu disse, e o LinkedIn, eles estão ligados de forma muito próxima, já que é quase uma versão digital do teu currículo, de forma mais completa, mas quase uma versão digital. Então, primeiro, a gente vai revisar aqui que etapas eu teria que percorrer, porque não é simplesmente eu chegar lá e botar no papel o que eu estou fazendo ou o que eu gostaria de fazer. Tem algumas etapas anteriores, tem a etapa de fazer um plano de carreira, né? Eu vou selecionar as empresas, visitar o site das empresas, aprender como é que aquelas empresas chamam os cargos, qual é o tipo de palavra que aquela empresa usa, né? De uma empresa para outra, os cargos, como eu disse, podem ser os mesmos, mas eles são diferentes, né? E quanto mais sênior for o cargo, mais eu vou ter um recrutador preocupado em fazer as conexões. Quanto mais o cargo for o que a gente chama de entrada, né? Quando for um cargo emergente, um cargo mais iniciante, menos o recrutador vai fazer esse trabalho pela gente, né? Mais a gente tem que facilitar a vida dele. Então, eu visito os sites de emprego, eu vou escolher as vagas de interesse e aí eu vou customizar um currículo para cada vaga. E se eu estiver mandando o meu perfil do LinkedIn, eu vou garantir que o meu perfil ou o meu currículo digital incluam as informações que fiquem customizadas para aquela vaga, tá? Que a gente acabou de falar. Vou fazer com que as minhas redes sociais tenham coerência, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. E, obviamente, quando eu tenho oportunidade de mandar uma carta de apresentação, garantir que a carta de apresentação também tenha conexão com as palavras que eu adotei no currículo e no LinkedIn, que são as palavras que estão sendo utilizadas na descrição da vaga, tá? E, por último, uma dica que eu costumo dar para quem está fazendo isso de uma forma um pouco mais em escala, né, em quantidade, mantenha uma planilha atualizada, porque planilha, e eu tenho alguns modelos, depois se vocês quiserem me peçam pelo LinkedIn, eu mando. Às vezes uma empresa utiliza 2, 3, 4 consultorias ou empresas de recrutamento ou sites diferentes para fazer a contratação para uma vaga. E essas empresas costumam passar uma descrição para todas elas e permitem que a empresa que está fazendo o recrutamento faça, então, a própria caça, né? Ela vai atrás dos candidatos. E, obviamente, ela é remunerada se ela consegue o candidato ideal. Tem todo um acordo aí, né, da empresa que consegue o candidato. Isso significa que eu posso ter discrepância e ver a mesma vaga aparecendo levemente diferente de um anúncio para o outro. E se eu tenho uma planilha, eu consigo identificar que eu já mandei aquele currículo para aquela empresa, por aquela consultoria, e eu vou construindo mais conhecimento sobre aquela vaga. Isso acontece com muita frequência quando a vaga aparece como confidencial. Quando a vaga aparece como confidencial, tem várias razões. Às vezes, obviamente, tem uma pessoa que está naquele cargo que vai ser
desligada, mas eu também tenho um processo estratégico, que a empresa está construindo uma nova área, que ela não quer ainda que o mercado saiba, que o concorrente saiba, e aí ela mantém aquelas vagas, a vaga, o nome da empresa ainda como confidencial. Gente, só para garantir que eu não estou falando muito rápido, que está sendo claro, vocês podem, por favor, me mandar no chat se está ok, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, senão eu vou seguir adiante. Tudo ok, tranquilo, beleza, tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Então, vamos pensar que isso daqui se aplica ao currículo e ao meu perfil no LinkedIn, tá? Porque, de novo, o meu perfil no LinkedIn vai ser a versão digital. O que a gente tem que garantir que seja incluído nessa história que a gente vai montar? Vender a tua experiência. A sua experiência nem sempre é uma experiência formal. Se é o teu primeiro emprego, por exemplo, você tem que utilizar a tua experiência acadêmica, os projetos que você trabalhou, as atividades que você desenvolveu, até atividades voluntárias, né? Customização para cada uma das vagas, então nunca um para todos, né? A gente começa mostrando a nossa boa vontade na hora que a gente mostra que a gente fez a lição de casa, foi no site da empresa, conheceu a vaga, escreveu pensando em como resolver aquele problema da empresa, ligar as palavras-chave, como eu comentei, e ser objetivo, claro, sem erros gramaticais. Vocês não fazem ideia de quanto currículo a gente recebe, gente, só passar um corretorzinho no Word, não é grande coisa, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu não vou dizer que ele tira totalmente a chance do candidato, mas apaga o brilho, né? Porque fica parecendo uma coisa meio relaxo. E obviamente, então, sempre um currículo para cada vaga. Vou mostrar para vocês agora, eu vou trocar a tela, eu quero mostrar para vocês como é que funciona um recurso que vocês têm acesso no Word. A minha tela aqui, ela vai mostrar em inglês, porque todos os softwares que a gente tem instalado da Microsoft estão em inglês, mas vocês podem ver isso em português. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, olha, currículo, não, template, desculpa, é aqui. Eu venho aqui e eu vou pegar qualquer currículo, tá? Mas eu tenho aqui, se vocês olharem na versão de vocês em português, quando eu vou lá no novo, vai aparecer aqui essa opção de currículos e cartas de apresentação, em português também. Eu posso clicar aqui e vai aparecer vários modelos embaixo. Eu vou pegar um aqui, qualquer um, tá? Se eu já tiver a minha conta do LinkedIn criada, o Word vai automaticamente abrir um negócio que ele chama de assistente de currículo, que é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Então, nesse caso, eu já tenho, ele está me perguntando, ele já sabe que a Marisol tem, né? Mas ele está me perguntando qual é o cargo e qual é a indústria que eu tenho interesse. Então, eu vou colocar um exemplo meu, tá? Então, eu vou colocar aqui Learning and Development, que em português quer dizer especialista de aprendizagem. Learning and Development, que é treinamento e desenvolvimento, e na indústria eu posso colocar aqui, sei lá, qualquer indústria aqui, vou pegar uma só de exemplo. Colocar banking, vai. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim, de forma anônima, os exemplos de como pessoas que trabalham na indústria de finanças, na indústria financeira, e trabalham como especialistas em learning, em T&D, treinamento e desenvolvimento, como que essas pessoas estão vendendo a experiência delas. Não é um negócio para copiar e colar, eu posso, olha, tentar aqui até, ele não é feito para isso, né, porque é para manter a privacidade da pessoa que está lá, mas ele me dá referências muito legais de como as pessoas que estão buscando vagas no mesmo cargo que eu estão se posicionando. E pode me dar alguns direcionamentos de também alguns buracos que eu tenho no meu currículo. Então, se eu começo a ler aqui, eu vejo, poxa, esse cara tem a certificação XPTO, o outro também tem, e eu não tenho, tem que ir atrás. Todo mundo aqui fala o segundo idioma, eu não tenho. Então, é legal usar esse assistente de currículo para ganhar um pouquinho de insights sobre como você pode enriquecer o teu currículo e automaticamente o teu perfil no LinkedIn. Esse daqui, o modelo, é muito fácil de se usar, você vai baixar o modelo, ele vai aparecer em português, você customiza com os seus dados, você entra em cada um dos campos que estão aqui,
tem vários tipos de modelos, o que significa que, quando você for escolher, uma das coisas que eu costumo recomendar é, leve em consideração o tipo de indústria que você está buscando, ou o tipo de vaga, né, ou o teu próprio perfil. Então, se eu estou buscando uma coisa mais tradicional, eu posso fazer aquele currículo mais tradicional, mais de texto. Agora, se estou buscando uma coisa numa indústria que é um pouco mais moderna, eu posso usar esses com design um pouco mais sofisticado. E, aliás, isso está disponível também pelo PowerPoint. Tem alguns templates de currículo que são feitos no PowerPoint, ou os templates gráficos, onde você pode usar linha de tempo para falar sobre a sua experiência. Muito legal. Agora, tá, mas se eu estiver usando o meu perfil no LinkedIn, eu vou fazer o currículo aqui, você pode exportar toda a informação que você construiu no LinkedIn e preparar no currículo, ou você pode pegar tudo que você escreveu no seu currículo e colocar no LinkedIn, como vocês vão ver. Ficou claro como é que usa aqui o template, os modelos do Word, pessoal? Sim, professora. Só não entendi a parte do CV lá. Como que você chegou na... Olha, na hora que você tem que estar com o LinkedIn conta já criada, tá? Na hora que você entrar, ele automaticamente já vai te abrir o assistente de CV. Ele roda sozinho, se você tiver com a sua conta conectada e criada. Então, você cria, conecta, tem algumas outras áreas do Office, inclusive no Outlook, que você também tem uma habilitação de conta do LinkedIn. E é muito legal, porque no caso do Outlook, por exemplo, que eu não vou botar que se eu mudar muitas telas é capaz de travar as coisas, mas eu consigo ver a bolinha mostrando o perfil do LinkedIn da pessoa nos meus e-mails, nos meus contatos. Então, é muito interessante. Super recomendo que vocês explorem isso daqui, tá? Vamos voltar lá pro... Ok. Eu separei aqui umas palavras que eu acho muito legal, porque as pessoas sempre perguntam, meu Deus, como é que eu vou preparar o meu texto agora, né? Palavras-chave que eu posso usar para escrever a minha experiência, né? Ou para escrever um pouquinho de uma forma mais elaborada. Veja, essas não são palavras-chave, como eu comentei, que tem a ver com a vaga. A vaga eu vou lá, auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade, ou assistente contábil, e eu adaptar. Se a vaga é assistente contábil, eu vou escrever assistente contábil em algum lugar ali para aparecer na indexação da busca. Não vou usar auxiliar de contabilidade. Essas palavras são palavras para você fazer aquele texto de como você conta a tua experiência, como que você conta a tua narrativa. Então, demonstrando impacto. E lembrando que se você é teu primeiro emprego, você vai usar isso pensando os projetos que você fez ou está fazendo na faculdade, tá? Resolvi, melhorei, desenvolvi, realizei, planejei, executei, legal, porque assim você não fica repetindo as palavras, você tem aí um número de opções. Colaboração. Aliás, mais importante, na grande maioria das vagas divulgadas hoje, pensando nas habilidades para o futuro, é a gente demonstrar colaboração, né? Então, as estrelas solitárias, elas estão cada vez perdendo mais espaço no nosso mercado. A gente precisa de gente que consiga trabalhar em colaboração. E aí, você tem essas palavras que você pode usar também na hora que você for preparar o teu texto, montando a tua narrativa, tá? Ajudei, colaborei, em parceria, apoiei, treinei também, né? Quando eu estou ensinando outra pessoa. E, por fim, eu tenho a demonstração de liderança. As pessoas costumam achar que a demonstração de liderança, ela é, às vezes, restrita a um líder formal, a um chefe. E, na verdade, isso está super longe da verdade. Todos nós, em momentos diferentes do nosso trabalho, a gente demonstra a liderança e a gente está trabalhando com gente que está demonstrando liderança em papéis que não tem nada a ver com hierarquia. Eu posso ter assistentes meus, do meu time, agindo com liderança diante de determinados projetos, e eu posso ter a mesma postura com superiores, né? Na verdade, a liderança, ela é uma habilidade que todos nós temos que desenvolver no sentido de ter responsabilidade e iniciativa. Então, toda vez que você está fazendo um trabalho, não importa se é para o teu chefe ou não, mas que você teve autonomia ou você teve responsabilidade, você teve
você estava ali exercitando o nível de liderança. Eu não estou deixando a peteca cair, estou dando conta do recado, estou engajando as pessoas que precisam participar, estou levantando a bandeira cada vez que existe algum problema que possa interferir em eu terminar o trabalho que foi pedido, né? Então, pensem como vocês podem incluir essas palavras também na hora de contar a tua narrativa. Então, uma parte é como eu colaboro, outra parte é como eu trouxe impacto, e a outra parte é como eu demonstro liderança. Gente, uma coisa interessante aqui, o que é opcional e o que não é. Agora, pensando nos dois, LinkedIn e o currículo. No LinkedIn, a foto é obrigatória. Tá? Não deixem no LinkedIn sem foto. Vou mostrar para vocês algumas fotos que vocês não devem usar no LinkedIn, mas no LinkedIn é super importante ter foto. Agora, no currículo de papel, ou que a gente envia por e-mail, às vezes as pessoas me perguntam, deveria pôr foto ou não? Não existe uma resposta certa. Se você se sentir confortável, sim. Existem pessoas que acham que o uso da foto pode gerar um desfavorecimento por vieses inconscientes, né, tipo preconceito, etc. E por outro lado, a gente está vivendo um momento onde as empresas estão cada vez mais atentas à necessidade de diversidade dentro dos seus quadros de trabalho. E aí, embora a gente formalmente não faça perguntas a respeito de nada, né, de gênero, obviamente o nome está lá, né, não tem muitas vezes, mas assim, de orientação sexual, de raça, essas perguntas não são feitas, os currículos, eles são inclusive enviados para os gestores às cegas, né, é só a parte da experiência. Mas, quando você tem uma informação, por exemplo, de gênero, que me permite saber que aquela pessoa é mulher e eu tenho uma vaga que eu deveria priorizar a contratação de mulheres porque eu estou desbalanceada na empresa, nessa distribuição, talvez aquilo seja uma vantagem e não uma desvantagem, né? Então, eu já passei pelas duas situações, eu não acho que existe uma resposta, eu acho que vale a pena você avaliar o perfil da empresa e avaliar também a tua interação ali. Se você se sentir desconfortável, pense o seguinte, se o cara for para o meu LinkedIn, ele vai ver minha foto de qualquer jeito. Se ele for para as minhas redes sociais, vai ver minha foto do mesmo jeito. Então, eu não preciso botar no currículo, certo? Mas é opcional. Pretensão salarial só se for solicitado. Se não for solicitado, não coloquem, tá? Normalmente, quando a gente faz a primeira ligação que a gente chama de screening, né, que a gente vai perguntar para a pessoa se ela, algumas coisas, e se ela tem o mesmo perfil, a gente pergunta do salário e já descarta aqueles que não se encaixam no perfil ou na verba que está disponível. Estado civil, filhos também, né? Eu acho que isso entra depois, talvez, na conversa, mas eu não acho que é necessário, ele é opcional, eu coloco, porque para mim é super importante, mas eu estou numa fase da minha vida que eu já quero que avise, olha, gente, eu estou abrindo mão de um emprego melhor para ter mais tempo, mas existem pessoas que têm a sensação de que se colocar aquilo em alguns momentos pode atrapalhar. Não deveria, gente, não deveria atrapalhar, a gente já deveria estar num estágio de maturidade das empresas em que isso é irrelevante, o que se vale é a experiência do candidato, mas talvez a gente ainda esteja num momento de transição que isso em alguns momentos possa atrapalhar. Então, o que você pode fazer é deixar para trazer alguma coisa que você acha que vai te favorecer menos para o momento em que você está na entrevista e já conseguiu vender um pouco o teu valor. Se você é uma pessoa portadora de deficiência, super importante colocar. Por quê? Além de ser importante para você deixar as coisas as claras, as empresas têm uma dificuldade enorme de encontrar gente com qualificação e portador de deficiência. Muitas vezes o portador de deficiência não se sente à vontade de colocar. E a empresa se matando para achar gente lá que ela poderia convidar para processos seletivos, né? Então, eu acho que eu vejo cada vez mais as pessoas colocando, eu acho que é super importante, nesse caso especificamente, colocar. Inclusive, eles colocam no LinkedIn já PCD, né? Entre parênteses. E a carta de apresentação também é opcional, às vezes é pedida ou não. O que não precisa, bom, em inglês ou outra habilidade, se for nível básico, não coloca, porque parece que é mentira, não é nível básico. Se você conseguir ter um inglês suficiente, que a pessoa possa falar, eu leio um manual em inglês e executo a tarefa, beleza, coloca, tenho inglês técnico. Eu consigo levar uma conversação básica ou entender, eu tenho inglês intermediário. Agora, inglês básico, né, você pode dizer que está cursando se você realmente estiver cursando, mas
habilidades básicas a gente não precisa necessariamente colocar, tá? Cursos que já tenham sido ultrapassados. Não deve ser o caso de vocês, que a maioria é jovem, mas eu estou trabalhando já faz 30 anos, não adianta eu colocar cursos que eu fiz na década de 90, né? Eles são irrelevantes. Eu tenho que concentrar o que eu estou falando nos últimos 10 anos de preferência. Tanto que no meu LinkedIn eu tenho lá o trabalho, uma pessoa com união estável durante a entrevista. Camila, responde, claro. Agora, de novo, a empresa não deveria perguntar. Eu trabalhando nessa área, penso um desconforto enorme de um recrutador que pergunta isso. Mas, se perguntar, eu acho que tem que responder. Responde que é casado, né? Não importa aí se de novo, a questão não é se você é casado no papel ou não. Então, esse é um acordo que não existe uma regra, Roberto, para a gente dizer que é invasão de privacidade. Não tem uma regra clara, tem uma etiqueta que a grande maioria das grandes empresas já adotou, né? As empresas no porte de multinacionais, isso é um padrão, os recrutadores têm um determinado tipo de comportamento, tem um checklist de entrevista ética, mas a gente não pode esperar que isso seja o padrão, principalmente em empresas menores e empresas familiares, né? Essas ondas de conhecimento, elas vão chegando aos poucos. Eu digo que muitas empresas familiares e menores, elas ainda estão numa fase que eu chamo nem de recursos humanos, eu chamo de DP, é o departamento pessoal, é o cara que cuida do salário, do benefício e do recrutamento. Ele não tem todo aquele preparo de pensar o recrutamento como uma força estratégica para a empresa, por causa do tamanho da empresa, por causa da maturidade da empresa, tem uma série de fatores, não é porque ele é uma pessoa do mal, né? Mas a gente tem que ter expectativas diferentes se eu estou me candidatando a uma multinacional ou uma empresa de grande porte e uma empresa familiar. E essa pergunta, às vezes ela tem, obviamente, alguns objetivos, né, ali, uns interesses que não abertos, que eu quero saber se essa pessoa vai engravidar, vai sair de licença maternidade, né, tem tudo, por isso que a gente, de novo, se sente num desconforto enorme e a empresa faz muito treinamento com as áreas de recrutamento, dizendo que, na verdade, você foca no quê? A gente chama de blind, né, a contratação cega, só naquela parte que fala da experiência. Mas, infelizmente, exatamente, a mulher também, como ela é a principal responsável quando você tem a doença de um ente da família ou um filho, então a gente tem, isso é matéria para toda uma discussão de toda uma outra aula, que eu vou deixar de lado, mas óbvio que vocês entendem que existe aí um monte de coisa para ser melhorada nesse aspecto. Então, eu diria que na hora que você for fazer a tua narrativa, use a tua intuição e o teu bom senso. O quanto aquela informação precisa ser detalhada, ou se você deveria detalhar quando você chegasse numa entrevista, onde você já teve a oportunidade de ser um pouco mais, ter um pouco mais de conexão, falar um pouquinho mais, vender a tua experiência, aí as coisas às vezes já têm outro peso, tá bom? Pronto. Então, o que deve ser enviado apenas se for solicitado. Nada de mandar teu RG, CPF, blá, 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 data de nascimento, pretensão salarial. Primeiro porque só se você for trabalhar na empresa que eu preciso dos teus documentos. Para que eu preciso de tudo isso? Então, não precisa botar essas coisas, tá? Antigamente se colocava isso e é totalmente desatualizado. Bom, no LinkedIn, vamos lá. A gente vai passar agora um pouquinho mais para essa transição. Lembrando que, gente, tem que ter coerência, o que você tem no currículo e no LinkedIn, tá? O LinkedIn, ele te dá a oportunidade de colocar mais coisas, né? Então, se eu tenho um currículo de 1 minuto lá, no LinkedIn, o cara vai navegar pelas categorias e ele vai poder observar informações que são, que agregam ao que eu estou tentando, a história que eu estou tentando contar. Por exemplo, testemunho de colegas, de chefes, eu posso convidar as pessoas para fazerem avaliações, né? Eu vou mostrar isso para vocês também. Todos os empregos que você já teve, pode aparecer lá, eu tenho emprego, cara, desde os meus 14 anos de idade lá, mas eu não tenho detalhes, eu só tenho o nome da empresa, né? Detalhes só importa dos meus 2, 3 últimas ocupações dentro da Microsoft, principalmente, tá? E os cursos também, você pode deixar lá, porque o LinkedIn só vai mostrar os primeiros. Então, por que é legal você aproveitar o LinkedIn para isso? O LinkedIn está numa base digital, todas as palavras-chave são indexadas. Então, você vai aparecer nas buscas à medida do que você coloca no teu perfil, tá? Então, eu diria que faça uma versão bem objetiva para o papel e
No caso do LinkedIn, você pode fazer, exato. Eu tenho várias empresas, eu coloco lá, Folha de São Paulo, do ano X ao X, eu nem preciso falar o cargo, não preciso falar mais grande coisa, porque foi nos anos 90. Agora, na minha última ocupação, nos últimos 5, 10 anos, é importante eu colocar com mais detalhes. Redes sociais. Só um alerta sobre redes sociais, que eu acho que vocês não precisam, porque isso daqui é senso comum, mas eu adoro reforçar, porque eu tenho vários casos de gente que a gente deixou de contratar, porque na hora que a gente vai fazer uma visitinha na rede social, a gente se depara com coisas muito complicadas. Então, além disso, vocês lembram de casos que saíram na mídia e ficaram conhecidos mundialmente, de gente que perdeu o emprego porque não soube se comportar de forma adequada na rede social. Então, todas as redes, elas vão contar a tua história, não é só o LinkedIn. O LinkedIn é o teu perfil profissional. Só que eu, como ser humano, tenho que ter coerência. Se eu vendo um discurso no meu LinkedIn, no Instagram, eu estou lá fazendo outro, ou no Facebook eu estou fazendo outro, ou, sei lá, TikTok, blá, blá, enfim. A gente tem que ter uma certa coerência, tá? E essa coerência, ela inclui algumas regras que são super importantes, principalmente se você quer manter uma reputação de empregável. Então, não compartilhe, repense 1000 vezes, coisas que sejam de cunho político, eu sei que às vezes é difícil, porque... mas, enfim, preconceituoso, racista, piadas de baixo nível, sabe, conteúdo erótico, pelo amor de Deus, corrente, coisa religiosa. Pensem, né? Se caso eu deixei as minhas redes sociais privadas, tudo bem, ótimo, privado você faz o que você quiser, mas lembra que sempre tem alguma informação que acaba aparecendo para os outros, tá? Acho que a coerência sim, mas não existe o que não se pode publicar. Jonatas, existe o seguinte, você pode publicar o que você quiser, só que você está no risco. Se eu sou uma recrutadora e eu entro no teu perfil e vejo que você fez uma coisa, um comentário preconceituoso, tchau, não vai nem para entrevista. Então, a gente tem que pensar que é o risco que a gente está correndo das nossas escolhas. Eu acho que o que a Jamile falou aí sobre as redes sociais privadas é o melhor de todos os mundos, tá? Mas sempre tem alguma coisa que vaza. Então, normalmente, a gente nem vai na rede social específica. A gente vai no Google e coloca o nome da pessoa e vê o que vem. E muitas vezes vem coisas das redes sociais. Então, não é uma coisa muito comum, mas acontece. Às vezes, a gente teve, por exemplo, uma situação que eu particularmente me lembro, de um técnico que a gente estava, uma pessoa num cargo técnico que estava sendo contratado, um colega meu estava contratando, e ele participava de fóruns técnicos da área deles, que eu não me lembro exatamente sobre o que era, enfim, mas nesses fóruns rolou uma treta enorme e o cara foi muito mal educado, este cara. Então deu muito azar, porque na hora que ele estava participando do processo seletivo e o meu colega foi fazer essa avaliação, ele se deparou com aquela treta enorme do cara sendo muito mal educado naquele fórum técnico, que por um acaso ele também tinha acesso, e o cara perdeu a chance de participar do processo seletivo. Então, pensando nisso, tá? Caso o recrutador veja que o perfil está privado, não prejudica, você tem direito de ter a sua vida privada, né? O que prejudica é o cara chegar lá e ele está fazendo muita campanha sobre diversidade, inclusão e blá, 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 e ver uma coisa que não calha, e às vezes, gente, até os vieses inconscientes, né, que são, todos nós temos opiniões próprias, e por mais que a gente tente ser imparcial, é difícil, né? Então, a gente está vivendo um momento político muito difícil, onde existe uma dualidade muito grande, e aí, por mais que eu tente separar o candidato da opinião política dele, se o cara for lá picar com a arminha, não sei o que, lá acabou, já vai me afetar. Então, o ideal é que a gente não misture as coisas, mas somos seres humanos e a gente tem que tentar separar as coisas. Então, se você for expor muito preferência, e as preferências podem ser o inverso também, né? Eu falando mal do Bolsonaro e o cara falar, meu, aquela mulher é louca. O que eu quero dizer é que se você for expor muito a tua opinião, você está sob o risco de ser avaliado de forma oposta ou inadequada, tá bom? É o que eu penso, o padre Fábio de Mello pode publicar, sim, exato, mas o perfil, a coerência com o perfil dele, né? O padre vai publicar, agora... Se eu tenho uma postura extrema, de extremista religiosa, que posso passar uma intolerância, e isso está aberto na minha rede, para o meu grupo pode ser aceitável, mas talvez eu não me encaixe tão bem no perfil da empresa. Então, pensem nessas coisas, tá? Vamos falar, então, agora sobre o LinkedIn. Eu vou entrar lá para mostrar para vocês. Quero falar primeiro sobre uma regrinha que a gente chama de 80-20. A gente tem ainda mais uns minutos.
a regrinha do 80-20 é o seguinte, o LinkedIn, ele não é um Instagram, não é uma rede social para eu ficar fazendo só exposição da minha figura, como eu sou maravilhosa, como eu mando bem, claro, que é um lugar onde eu vou falar das minhas conquistas, mas não é só esse o objetivo. Se eu ficar lá o tempo todo falando como eu sou maravilhosa e como eu mando bem, a minha rede não vai conseguir ver muito valor das minhas publicações. Então, é super importante que eu consiga mesclar o que eu publico, criando conteúdo, publicando conteúdo, compartilhando conteúdo que vá fazer sentido para a minha rede. Cada um de nós temos um papel de curador, cada vez que a gente publica uma coisa, em qualquer rede social. E no caso do LinkedIn, se você parar para pensar que as pessoas que estão lá pensando em como que elas crescem na carreira, como que elas cultivam a network delas, né? Elas esperam ver publicações que tenham a ver com o mercado de trabalho. De vez em quando, gente, eu vejo uma outra publicação que foge totalmente do perfil do LinkedIn. Normalmente as pessoas até colocam alguma coisa, gente, eu sei que não tem a ver aqui, mas eu achei interessante, pai, coloca lá. Mas é raro. Pelo menos a minha rede, eu tenho mais de 1.500 pessoas lá, é difícil eu ver coisas assim que fujam muito. E eu acho que esse é o ideal, é pensar o que eu posso... Então, eu li uma dica muito legal sobre determinado uso de um livro, eu posso publicar aquilo, é legal para mim, para os meus seguidores, né, para a minha rede. Eu consegui o diploma da certificação tal, vou lá e publico. Agora, eu publiquei o diploma da certificação, a minha próxima publicação, que seja alguma coisa legal para a minha rede. Senão fica parecendo que eu só estou buscando aplauso, tá? Então, a regra do 80-20 é 80% coisas que são legais para todo mundo, 20% coisas que você é legal. Aquele campo abaixo do meu nome no LinkedIn. Tá, nós vamos falar sobre aquele campo, porque existem duas formas de abordar aquilo, que é, ou eu posso falar o cargo, eu prefiro, ou eu posso falar meu objetivo. Então, eu acho o seguinte, se a gente acabou de falar que eu consigo fazer busca por palavra-chave no LinkedIn, e eu, como recrutador, estou procurando o melhor candidato, mais perto possível daquela descrição, quando as pessoas colocam coisas muito genéricas, elas acabam perdendo uma oportunidade. Então, um exemplo, as pessoas na minha área, elas às vezes colocam assim, cultivando conhecimento e distribuindo entusiasmo para, né? Ou é legal a pessoa pensar numa frase que possa ser a missão dela. Principalmente se ela não estiver procurando emprego, se ela não estiver preocupada em aparecer nas buscas dos recrutadores. Se ela estiver preocupada com isso, aí, em vez de uma missão, eu diria, coloque lá o teu cargo ou o que você gostaria de estar fazendo, né? Porque aí fica mais fácil. Eu tenho as duas recomendações, eu já vi treinamentos que a gente deu sobre as duas formas. Na Microsoft a gente recomendou, até porque a gente não está falando para as pessoas procurarem outro emprego, mas a gente recomendou primeiro que se colocasse a missão, né, como você se define, fizeram um exercício para isso, mas eu particularmente prefiro colocar o cargo, porque eu acho que você fica mais alinhado à indústria que você atua, ao mercado que você atua. Tá certo? Então vamos lá. Então tá aqui, essa é a frase que você falou, né? Eu deixei as telas aqui assim, gente, porque às vezes navegando demora um pouco para carregar. Vocês conseguem ver, não vai dar para ler, tá? Mas vocês conseguem ver que tem aqui alguns campos que são importantes. Primeiro, uma imagem de fundo, que você escolhe e que você preferencialmente tente pegar uma coisa neutra que tenha a ver, de novo pode ser com a missão. Eu já tive várias imagens que eu busquei que tinham a ver com aprendizagem, nesse caso aqui, essa imagem aí de construindo conhecimento, blá, blá, blá. Uma foto sua profissional, eu vou mostrar os exemplos de fotos que não, pelo amor de Deus, não. E aí você pode escolher se você vai usar esta frase aqui, usando o teu cargo, ou a área de atuação, ou aquela frase meio missionária que muita gente usa, tá? Então, no meu caso, esse daqui é um pouco antigo, mas eu estava usando profissional, treinamento e desenvolvimento. Agora eu poderia, acho que agora está já doutora, com foco em aprendizagem corporativa e talvez mais alguma coisa. Essa parte do sobre mim, que tem a primeira parte, antes de você entrar no teu emprego, ela é praticamente a tua carta de apresentação. É nessa parte que você pode aproveitar para fazer aquela brincadeira de palavras que eu comentei, tanto com aquelas palavras que falam do impacto, quanto com palavras que tenham nos diversos tipos de cargos que você está buscando.
Então, se você for ler o meu, você vai ver que aparece treinamento e desenvolvimento, aparece learning and development, eu tenho perfil em inglês e em português, mas aparece lá aprendizagem, aparece os termos da a capacitação, todas as palavras que têm a ver com a minha indústria. Eu não estou procurando emprego, o que não significa necessariamente que eu não uso o LinkedIn para outras coisas. As pessoas me chamam para dar aula, elas me chamam para fazer parte de grupos de afinidade de T&D, eu faço parte da comissão científica do Congresso. Então, tem outras formas que me interessa que as pessoas me achem através do LinkedIn, não só emprego. E essas palavras me ajudam a ser identificada. Então, aqui, depois, quando eu clico em... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha, aqui são as palavras, né, que eu comentei. Eu deveria ter passado isso daqui antes. E aqui é aquela frase lá, tá? Aqui, agora eu vou ver se eu consigo passar a gente para a tela, o live. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos ver se não vai ficar ruim para navegar. Mas se eu conseguir, eu mostro para vocês ele já do live, do site mesmo. Aqui. Vou tentar por aqui. Tá um pouquinho lento, né? Então, Jamile, nessa parte você vai se concentrar em escrever o que você já fez ou a experiência que você traz que pode colaborar para a função que você está buscando. Isso você vai trazer da tua experiência acadêmica, já que é teu primeiro emprego, tá? Então, os projetos que nos projetos que vocês fazem, nos laboratórios, usa tudo aquilo, tá? Bom, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o perfil, quando você tem o perfil premium, né? No caso da Microsoft, a gente paga uma taxinha bem pequenininha para ter o perfil premium, então eu tenho acesso a ver mais coisas. Mas lembra que eu comentei com vocês, as pessoas entram. Então, aqui eu consigo ver quem entrou no meu perfil. Inclusive, dá para ver recrutadores que entraram no perfil, né? Dá para ver que palavras-chave as pessoas utilizaram. Dá para ver as métricas, blá, blá, blá. Então, isso é uma estatística que é interessante, mas enfim. Agora, as publicações. Cada coisa que eu faço no LinkedIn, ela é visível para a minha rede. O que eu publico, o que eu curto e o que eu comento. E as pessoas que vêm para o meu perfil, elas conseguem ver aqui. Ops, não era aqui, é aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, o perfil em português. Então, a pessoa chega aqui, ela tá vendo, tira isso daqui, né, ela não vê essa parte, mas ela consegue ver aqui e ela consegue ver as atividades da Marisol. Então, olha que interessante. Isso daqui já me dá também um pouco de referência de como é que a Marisol tá. Se eu estou tretando aí no meio dos fóruns, né, ou se eu estou fazendo alguma coisa de construtiva com a minha rede. Então, ela vai ver, a Marisol, ela publicou isso, ela fez uma mensagem de welcome para uma funcionária nova, parabenizou não sei quem. Conseguiriam dar um descontinho para estudantes? Alberto, não sei, mas vale a pena perguntar, viu? Eu acho que vale a pena vocês entrarem no Premium e ver se não tem um pacote para estudante lá, que eu não sei. Talvez até tenha, tá? Eu sei que a gente paga hoje, uma assinatura anual, eu pago aí, eu acho que são $25 por ano, mas é corporativa. Mas dá uma olhada, porque às vezes eu acredito que tem alguma coisa para estudante, tá? Bom, aqui vocês estão vendo que tem uma área chamada aconselhamento profissional ativado. Isso significa que dentro do LinkedIn você ainda pode encontrar gente que você pode conectar para pedir coach, mentoria, aconselhamento nas áreas que você tem interesse. Então, se eu sou um profissional da área de ciências contábeis, eu vou lá buscar quais são os profissionais que trabalham nessa área e que aparecem como aconselhamento profissional. Tem uma série de recursos que você pode usar dentro do LinkedIn. Aqui você vai ver, olha, por exemplo, o Learning tem uma área de cursos enorme, LinkedIn Learning, de todas as áreas possíveis que você pode imaginar, de técnicos a soft skills, né, as habilidades leves. Os grupos são grupos de afinidade. Eu cheguei a comentar no último curso que eu dei aí na FATEC sobre isso. Tem que explorar um pouco mais isso, porque eu posso não ter experiência. Então, voltando para o caso, por exemplo, quem foi que falou que não tinha experiência? Jamile. Você não tem experiência, mas você pode buscar, começar a se relacionar dentro de grupos da área que você está buscando, da tua área de estudo, por exemplo. Eu, hoje, tenho esses grupos aqui, participo desses grupos. São todos grupos de RH, ou de mentoria, ou de coach.
mas eu poderia pesquisar grupos de outras áreas e pedir para participar. Caso eu não esteja no emprego que não tem nada a ver com a carreira, no meu caso está frase abaixo do nome, eu posso colocar? Eu acho que sim, Lucas, porque aí você consegue juntar a tua área de ambição. Agora, é importante, nesse caso, você pensar como você monta a narrativa de vender a experiência que você tem no emprego que não tem nada a ver com o emprego que você quer. Aí você não precisa falar, de repente eu trabalho, sei lá, consertando uma máquina XPTO e eu quero trabalhar na área de finanças. Você vai usar aquele raciocínio, pensar como que eu conto meu exercício de habilidade, de colaboração, de liderança e de impacto, porque essas habilidades elas são importantes em outras funções, né? Então, mesmo que você não traga experiência necessariamente daquilo, e o trabalho acadêmico é a mesma coisa, vocês conseguem, nos trabalhos acadêmicos, falar a respeito de projetos que têm começo, meio e fim. Então, é uma experiência, ela só não é uma experiência remunerada no mundo corporativo. Você tem que explorar isso. Bom. Ok, então deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês os outros de recursos. Vamos ver as vagas. Como é que eu publico as vagas? Como é que eu pesquiso as vagas? Quando você tiver com o teu perfil pronto, se você está procurando emprego, você vai primeiro deixar o seu perfil ativado para receber pessoas interessadas em contratar. O meu perfil está desativado, mas eu poderia ativar. Aqui eu venho e vou fazer a pesquisa de vagas. Em qualquer vaga eu posso buscar lá, auxiliar, vamos lá no auxiliar executivo, né? Cada uma dessas vagas aqui, elas trazem a opção de candidatura, às vezes automática, por dentro do LinkedIn, que aí nesse caso ela vai usar o perfil que você criou, ou ela te direciona para a empresa. E aí você tem que subir um documento, um currículo. Então, veja por que é importante sempre você ter as duas opções, né? Mas o que é legal aqui, você consegue olhar, saber um pouco mais sobre a empresa. Por exemplo, eu chego aqui na vaga, essa empresa tendo uma página, eu consigo ver, no caso do Premium aqui, tá, gente? Aí a gente precisaria ver a visão que vocês têm. Mas eu consigo ver quantas pessoas, em média, já se candidataram para aquela vaga. No meu caso, eu que não tenho nada a ver com essa vaga que eu publiquei, que eu cliquei aqui, se eu me candidatasse, eu estaria entre os 25 melhores, ou seja, a minha chance é muito baixa ali, porque tem gente com muito mais habilidades naquele cargo. Se eu pegar uma vaga que tem a ver com a minha... Deixa eu mostrar como é que fica para vocês. Se eu pegar uma vaga que tem a ver com a minha área, ele mostra, sei lá, Human Research, deixa eu ver aqui depois. Vou colocar L&D, Learning. Ok, treinamento e desenvolvimento. Aí eu vou pegar qualquer uma dessas vagas aqui, vai ficar mais fácil de mostrar. Analista, pode ser um analista, vamos ver, apesar. Eu vou lá na vaga. Já foi fechada, provavelmente. Mas, enfim, você pode fazer esse exercício sempre que você for fazer pesquisa nas vagas. E o LinkedIn também vai te mostrar vagas recomendáveis para o seu perfil, de acordo com o que você preencheu. No meu caso, eu estou vendo aqui, com base no meu perfil, ele está me dando várias opções. Olha, Marisol, você poderia considerar uma vaga no Facebook, que tem a ver com o teu perfil, ou poderia considerar essa vaga aqui na Mastercard. Enfim, essas vagas, eu posso clicar depois e saber um pouco mais sobre elas, e ela vai me dar também o quanto que eu estou melhor ou pior do que os outros candidatos. Olha aqui, nesse caso, com base no seu perfil, você estará entre os 10%, melhores 10%. Então, eu estaria no topo da pirâmide. Seria uma vaga que eu teria muita chance, dentro dos 740, eu estaria entre os 74 melhor, porque você vê que eu cumpro aqui todas as características que eles estão buscando. Então, o LinkedIn te ajuda também a entender se o currículo que você subiu lá, a experiência que você colocou lá, está adequada com a vaga, que ele faz esse comparativo por você, tá? Então, aí, de novo, se a gente voltar lá no perfil, que é super importante você ver como é que você vai colocar a tua experiência. Vou mostrar aqui. Vamos lá, vaga em português. Então, eu tenho aqui, como é que eu fiz a minha experiência? Eu coloquei a experiência da Microsoft em vários cargos, né, porque eu já estou há muito tempo na empresa. Eu posso colocar as certificações que eu recebi, e aí lembra que eu falei, mas pô, eu já fiz outras coisas, eu coloquei menos. Se você também trocou de emprego e ficou pouco tempo em alguns empregos,
Veja se vale a pena colocar um emprego que você ficou pouco tempo. Talvez valha a pena colocar aquilo como um projeto, em vez de colocar como um emprego, tá? Chega um determinado momento que eu não preciso mais nem me preocupar, que ele nem vai mostrar mais o que a Marisol fez antes de 95, não tem nem espaço mais lá. Formação acadêmica também, ele vai colocar as coisas em ordem. Os meus certificados, posso colocar quantos eu quiser aqui, é legal, porque vai aparecer na busca e não vai ficar muito poluído para o cara. Só se ele quiser ver, aí ele clica, ele vai ver todas as coisas que tem ali. Se não, aparece os 3 primeiros e beleza, né? Voluntariado. Isso é muito legal para quando a gente está começando e não tem muita experiência. Aquela aula que eu dei, aquele projeto que eu fiz, aquele lugar que eu ajudei, tudo isso conta. Coloca, tem uma área exclusiva para isso, onde eu posso colocar tudo que eu faço de mentoria, que eu faço de... Caso da Jamile, por exemplo, se Jamile não está fazendo um voluntariado e não está trabalhando, vai procurar algum lugar que ninguém fala não para trabalho de graça. Aí você vai lá e constrói um pouquinho de experiência, né? E, por fim, as competências. Eu não tenho uma coisa aqui, gente, que muita gente tem, e que desabilitei para o meu, porque muita gente pedia, que é o negócio das recomendações. Isso é um negócio legal. Olha, por exemplo, eu concedo, toda vez que alguém me pede, eu mando. Se eu entrar no perfil do Valdir Campos, que é um data center lead, ele pediu a recomendação. Eu fui lá, cada uma desses daqui são pessoas que eu escrevi a recomendação, mas eu não costumo pedir para mim, porque, de novo, eu não estou procurando emprego, meu negócio já está gigante, mas é muito legal isso, porque você pode utilizar referências profissionais dos seus chefes, dos seus professores, desde que a pessoa esteja aqui, ela pode escrever uma recomendação, e aí, óbvio, você vai pedir aquela recomendação utilizando a abordagem que, olha, conforme a experiência que a gente teve naquele projeto, foi legal, eu gostaria que você, se você pudesse dividir a sua opinião, tá? Alguma dúvida sobre essa parte, gente? Jonathan, você tem que ter me falado o que você fez para eu poder avaliar o teu. Beleza, vamos, então eu estou terminando aqui, deixa eu voltar para cá. Então, já mostrei isso daqui para vocês, o live, tá? Lembrando que uma coisa super importante no LinkedIn é que toda vez que eu entro no perfil das pessoas, elas sabem que eu entrei no perfil delas, a menos que eu desabilite essa configuração. Se eu desabilitar essa configuração, eu também não vejo quem entrou no meu, tá? Agora, se você vai só ficar pesquisando o perfil de outras pessoas para poder ver como é que elas estão fazendo currículos, talvez seja legal desabilitar. Faz a tua pesquisa e depois se habilita para quando você for entrar no perfil daquele cara que está contratando, por exemplo, que é legal que ele veja que você fez a lição de casa, entrou no perfil dele, entrou na empresa, tá? Vamos terminar agora falando sobre onde não pode errar. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos reais, infelizmente, de fotos que as pessoas usaram no LinkedIn. Primeira. Não preciso nem falar, né, gente? Só vou mostrar, tá? A foto muito boa para o Instagram. Também. Ninguém precisa ver nada além do seu rosto, tá? Pode passar, às vezes a pessoa nem tem a intenção, pode ser tudo, mas passa uma impressão, desconecta com o teu objetivo, uma foto sensualizada. E aí, gente? O cara pode ser super divertido, legal, mas, pô, não precisa ficar com as latinhas de cerveja, né, na foto do LinkedIn. Vocês estão vendo que é perfil real. Também, de preferência, escolher uma foto que você não esteja com uma cara estranha, né? Não precisa. Por favor. Então, mas a vaga de modelo, Leonardo, geralmente não é no LinkedIn. Olha lá, nem todo mundo tem a mesma visão e orientação. Então, evitemos as arminhas. Também não precisa fumar do lado do avião, né? Fica aquela imagem de filme de máfia. E aqui? As empresas levam isso em conta? Sim. Pode prejudicar. O tiro sai pela culatra, tá? E aí? O pessoal não tem noção, vocês não fazem ideia.
Então, por mais que às vezes isso pareça senso comum, eu gosto de mostrar esses perfis, porque são perfis reais, não é, a gente não inventou. Se é para botar uma foto que eu não consigo nem ver teu rosto, não bota, né? A criatividade, você mostra de outra forma, né? Você prepara, pode pedir para se conectar no LinkedIn, sim. E por último aqui, não, acho que já foi o penúltimo esse. Posso usar um avatar? Olha, de todos o que a gente viu, é o menos pior, mas o ideal é a tua foto, senão não precisa, né? Isso aqui, não. Maior relaxo impossível. Tira uma foto, pede para alguém tirar uma foto. E esse? Também não precisa. Então é melhor que eu fique sem foto do que colocar fotos assim. Esse é o último. Esse eu não consigo nem explicar porque que o cara queria fazer com uma foto dessa no LinkedIn. Mas está lá. Tá bom? Pessoal, tem uma coisa para fechar aqui, que é o seguinte. Na verdade, aqui. Tem um canalzinho que eu tinha montado no Insta, que eu tava, quando a gente fez esse negócio de carreiras o ano passado, acho que foi o ano passado, eu coloquei algumas dicas e alguns materiais lá que as pessoas tinham me pedido. Então, se vocês quiserem entrar, de vez em quando eu publico algumas coisas lá e eu posso colocar alguns dos materiais que eu mostrei para vocês aqui, tá? Mas é no Instagram, esse Dicas de Carreira. Só o pessoal que está lá é basicamente só o pessoal da FATEC mesmo. Alguma dúvida, algum comentário, que a gente já está na nossa hora? Ok. Não vejo nenhuma mãozinha levantada e nenhum comentário. Peraí. Por onde eu peço a planilha do Excel? Tá, eu mando para... Então, a planilha pode pedir pelo... Tanto faz, pelo LinkedIn ou pelo Instagram. É um template no Excel que eu tenho, que dá para vocês acompanharem as candidaturas. Tá bom? Você faz revisão do perfil do LinkedIn. Amaral, eu não sei se eu consigo dar conta, mas cria, faz o negócio e me manda. E aí me manda uma notinha que eu tento dar uma olhada assim. Fui contratado. O LinkedIn, hoje, ele não é o único, mas ele é uma das grandes ferramentas utilizadas pelas grandes empresas, tá? Principalmente. A gente vai ver, assim, empresas menores usando muito também Cato, Manager, essas outras redes, mas o LinkedIn, as grandes empresas em massa. Por quê? Principalmente empresa global. Ela adapta o perfil das vagas para o mundo todo, ele tem escala no mundo todo. Então, importantíssimo. Façam a lição de casa. Gente, então, obrigada a todo mundo. Desejo muita sorte para todos. Espero que tenha ficado alguma dica que, além das fotos ridículas que vocês já sabem que vão evitar, mas que tenha ficado alguma coisa legal aí para vocês colocarem em prática. Tá bom? Bom sábado para vocês. Só eu agradeço muito a sua participação. Foi bem legal. Puta, eu não tinha visto ainda essa forma de fazer a pesquisa no LinkedIn direto via o modelo do Word. Achei bem legal. Legal. Não tinha visto. Então, bem bacana. Obrigado por ter participado, dado essa ajuda, compartilhado esse seu conhecimento. E depois eu queria falar com você, porque a gente tem um projeto super legal, que tem o foco 100% em mulheres, aí dentro daquilo que a gente já tinha conversado lá anteriormente, para a gente compartilhar um pouquinho mais de experiência aí, de repente você falar com outro grupo. Então, obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço. Obrigada por vocês. Obrigado a todos aí. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana.